Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a série e o livro You. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro e sobre a série, sem spoilers, e lá no final do vídeo eu vou falar sobre as diferenças principais entre livro e série com spoilers. Então vocês vão ser avisados, então pode assistir tranquilamente caso você não queira receber nenhum spoiler, que na hora que eu for dar esses spoilers eu vou avisar. Eu acho que boa parte de vocês já ouviu falar em You, ou você, né? Então em You nós conhecemos o Joe. Ele é um vendedor barra gerente aí de uma livraria. Então ele passa seus dias ali em meio a muitos livros, ele é uma pessoa que lê bastante. Então um belo dia chega uma moça muito bonita lá na livraria procurando um livro. Ele acompanha então essa moça que acabou de chegar na livraria, começa a observá-la, começa a fazer alguns comentários sobre a aparência dela, sobre os tipos de livro que ela provavelmente leria e tudo mais. E aí a gente já vê que ele tem então um interesse nela, ele já desenvolveu ali um crushzinho de leve na Beck. Então ele chega pra conversar com ela, tudo, pra poder ajudá-la ali a escolher um livro. E aí quando ela compra o livro e depois, antes dela ir embora, quando ela vai pagar o livro, ela paga com um cartão de crédito. E na cabeça dele, ele acha que essa atitude significa que ela quer que ele saiba o nome dela. Então ele olha ali o nome completo dela, guarda aquela informação, tudo, ela vai embora, fica assim mesmo. Ele usa então a internet para poder descobrir tudo sobre a Beck. E a partir dessas descobertas que ele vai fazendo, ele vai se tornando cada vez mais obcecado por ela, ele vai stalkeando cada vez mais a Beck, tanto na internet quanto fisicamente. A história entre os dois vai se desenvolver, eles vão desenvolver aí um relacionamento e muitas coisas bizarras irão acontecer no meio do caminho. Então acho que essa é uma sinopse bem resumida pra gente entender como esse relacionamento começa e que ele vai se desenvolver de uma maneira não muito convencional. Então uma breve opinião aqui também que eu vou fazer sobre o livro, unicamente o livro. Eu achei o Joe um personagem extremamente bem construído. A gente consegue ver ali pelas nuances que ele vai passando pra gente no começo, né, logo de cara na história, a gente começa a perceber que ele é uma pessoa um pouco peculiar, ele tem uns pensamentos meio estranhos, ele desenvolve certas coisas na cabeça dele, que é aquela coisa, né, gente? A gente não pode confiar naquilo que ele tá falando, a gente já começa a ver logo de cara que ele fala umas coisas que a gente não pode confiar muito bem, que nem tudo que ele tá falando pode ser exatamente verdade, e sim uma distorção que ele tá fazendo pra convencer a gente de alguma coisa, pra convencer a gente de que ele tá certo, né? Ele quer fazer o leitor concordar com ele. Então eu acho que ele é um personagem extremamente bem construído. Não dá pra gente vir aqui falar que ele é psicopata, que ele é sociopata, que não sei o quê, porque eu acho que esse tipo de diagnóstico não cabe a mim, nem ao leitor como um todo fazer. A gente só sabe que ele tem sim algum transtorno e que pode sim ter alguma pitada aí de psicopatia ou sociopatia. Então o Joe, ele é realmente aquilo que mais fascina nesse livro. A maneira que a Caroline Kepnes, que é a autora, desenvolve a narrativa do Joe, deixa a gente muito intrigado pra conhecer mais sobre ele, mais sobre as coisas que ele faz, as coisas que ele pensa. Deu pra ver que a autora fez uma pesquisa muito aprofundada pra poder construir esse personagem, e eu vi que muita gente comentou, né, falando exclusivamente do livro, eu vi muita gente que comentou que ficou assim chocado com o quanto se identificou com ele no sentido empático, né, o tanto de gente que sentiu aquela empatia, que torceu por ele e tudo mais. Eu não tive tanto isso no livro. Eu acho que eu já estava meio preparada, né? Eu já sabia que o personagem ia ser bastante estranho, então eu não sei se isso me impediu de ter essa empatia. Eu sempre fiquei com o pé atrás. Sobre o enredo, eu não posso falar muito, né? Porque eu não vou dar spoilers aqui nessa parte, mas sobre o enredo, eu acho que ele se desenvolve de maneira bem linear, é bem tranquilo. Mas pelas resenhas que eu já tinha lido, eu imaginava que certos acontecimentos fossem ser maiores, fossem ser grandiosos, fossem ser explosivos. E não é bem assim que as coisas acontecem. Eu gosto muito de todo o desenvolvimento dessa obsessão do Joe pela Beck, todo o desenvolvimento do relacionamento totalmente conturbado dos dois. Só que no que diz respeito às atitudes que o Joe toma, que o tornariam aí, né, uma pessoa amedrontadora, assustadora, bizarra, eu não acho que sejam atitudes tão bizarras assim. É claro que eu não tô dizendo de maneira alguma que ele faz coisas super leves, super tranquilas que uma pessoa comum faria. De jeito nenhum, ele é uma pessoa perturbada, ele faz coisas bizarras, mas eu esperava coisas mais intensas. Eu não sei explicar exatamente, muito menos sem dar spoiler. Tem uma parte do livro que o Joe, ele começa a narrar certas coisas da vida da Beck e ele fica muito tempo nisso. E a vida da Beck no livro não é nem um pouco interessante, é uma vida extremamente monótona, extremamente parada, rotineira. Então eu acho que isso aí, nessa parte, o livro demorou muito pra andar pra mim. Eu fiquei muito, assim, entediada realmente com a leitura. Achei tudo muito enfadonho, sabe? Aquela coisa de tipo, meu Deus, acaba logo, eu quero ação, eu quero coisas acontecendo, e, tipo, não tá acontecendo nada. Mas, de resto, eu achei um livro bom, eu gostei. Eu dei 3 estrelas pra ele, que pra mim, como eu sempre falo, de 3 estrelas é bom. Essas 3 estrelas são principalmente pelo Joe, porque o restante dos personagens, assim como um bom thriller, né, um bom livro de mistério, não são personagens que são feitos pra gente gostar. Então, assim, a Beck é extremamente mimada, insuportável, riquinha, chata, e
e todos os personagens são pessoas que você fala, tipo... E também, assim, acho que o livro não precisava ter uma continuação, né? A gente tem aí um segundo livro que pra mim é totalmente desnecessário. Esse livro tem um final relativamente fechado. Algumas pessoas queriam que certas coisas tivessem acontecido nesse primeiro livro, e eu entendo, não vou falar o que é, mas enfim. Mas eu acho que aquilo que a autora propôs, ela fez e fechou bem. Então não senti, assim, muita necessidade de ter um segundo livro. Mas eu vou ler sim esse segundo livro, até porque eu quero depois poder comparar a segunda temporada da série, ver se tem alguma coisa a ver ou não. Agora vamos falar sobre a série You. Bom, a série tá sendo super comentada, tem muita gente aí falando que foi a melhor série de 2018. Eu não tenho, assim, essa mesma opinião, não acho que foi a melhor série de 2018, foi uma série boa, uma série bem feitinha. Acho que também o ponto principal da série é a caracterização do Joe. O Penn Badgley, gente, tá muito bem como Joe. Realmente escolheram um ator aí perfeito pra interpretar o Joe. Eu acho que ele tem o charme necessário, ele tem o tom de voz, ele tem tudo pra tornar o Joe real. Eu acho que toda a fotografia da série, toda a parte de narração, muita gente estranhou, viu muita gente estranhando essa questão da narração constante, né? Se vocês não sabem, o livro ele é narrado em segunda pessoa. Então, na verdade, ele é narrado em primeira pessoa, mas ele é como se o Joe sempre estivesse falando com você que tá lendo. Então ele sempre fala assim, você entrou na livraria e fez não sei o quê. E isso se repete, né, na série, mas eu não acho que seja tanto quanto no livro, né? Porque o livro você passa o livro inteiro com esse ponto de vista o tempo todo. Na série a gente tem também uma parte que tem um ponto de vista da Beck, a gente tem um pouco da narração dela, né, em um certo episódio, então dá uma dinâmica aí. No livro a gente só tem o Joe o tempo todo, então assim, dá uma estranheza, né, principalmente porque parece que ele tá falando diretamente com a gente. A primeira cena da série é muito fiel ao livro. Eu fiquei realmente embasbacada com a perfeição dessa adaptação, né, dessa cena, porque é exatamente aquilo sem tirar nem pôr, até as falas são iguais. Eu achei realmente muito legal eles terem conseguido passar ali aquela atmosfera, toda aquela tensão que tem ali do Joe falando as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, os olhares, eu achei muito perfeito. Falando aqui sobre uma diferença sem spoilers, eu acho que o roteiro da série, ele difere bastante do livro, porque ele se propõe a aprofundar mais as relações entre os personagens, então a gente conhece muito mais sobre a vida da Beck do que no livro, né? A gente conhece muito mais sobre a vida da Beck com outras pessoas, né? Como que ela lida com outras pessoas. No livro a gente só tem o ponto de vista do Joe, então mesmo que ele esteja ali seguindo a Beck por todos os lados, a gente não sabe exatamente como que ela tá na pele dela. A season final é bem legal, o último episódio dessa primeira temporada é muito legal, só que ele tem uma grande diferença que eu vou falar mais pra frente. No geral é parecido, só tem um ponto ali que é bem diferente do livro. Então eu acho que eles também acertaram, porque eles precisavam dar um gancho, né, pra uma segunda temporada, então acho que fizeram certo. Então se você não assistiu, não leu, só veio aqui realmente pra saber a minha opinião, o vídeo vai ficando por aqui pra você. Se você quiser saber spoilers agora, daqui pra frente eu vou falar spoilers, então se você for fechar o vídeo agora, eu vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever e dar like e tudo mais aí pra me ajudar, tá bom? Um beijão pra você, tchau, tchau. E agora vamos para a parte com spoilers. Então pra você que ficou aqui no vídeo e agora quer saber, afinal de contas, o que tem de diferente de um pro outro, meu Deus. Então, gente, é difícil explicar, viu, se tá fiel ou não. O que eu posso dizer, assim, no geralzão, é que é fiel sim. A série é fiel, ela tem ali todos os principais pontos da relação entre o Joe e a Beck, estão todos lá, tá? Agora vamos falar das diferenças, né, que é aquilo que realmente a gente quer saber, vai valer a pena ler, não vai valer a pena ler? Pra mim, uma das maiores diferenças, aquela que eu acho que dá o maior impacto aí no roteiro da série, que faz realmente diferir bastante do livro, é o plot do Paco. Gente, o Paco não existe no livro, não tem Paco, não tem vizinho, não tem o outro lá, bebum, que bate na menina, não tem. Na minha opinião, eles colocaram aí esse plot pra poder desenvolver um pouco melhor o personagem do Joe no quesito de humanização. Eu vi um vídeo da Bel em que ela fala sobre essa série, né, sobre esse livro. Vou deixar aqui embaixo se você quiser conferir o vídeo dela. E ela fala uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela fala sobre essa humanização do personagem e como isso talvez tenha sido uma maneira do roteiro mostrar que não só pessoas loucas podem ter tendências aí psicopatas, né? Podem ter essas tendências de transtorno antissocial. Não é só porque a pessoa tem essas tendências psicopatas que ela não pode desenvolver relações, que ela não pode passar pra todo mundo uma imagem de uma pessoa normal, ela não pode ter sentimentos, ela não é um monstro, né? Então talvez realmente a inclusão do Paco, né? Essa coisa de uma criança que também tem seus traumas e que divide alguns desses traumas com o Joe, tenha sido essa tentativa de humanizar um pouco o personagem. Eu não sei se isso funcionou muito bem. Talvez em alguns espectadores isso tenha gerado uma empatia além da conta, sabe? Eu acho que a gente tem que reconhecer que ele não é uma pessoa boa. Independente de ele ter se tornado assim, ou dele ter nascido assim, dele ser uma pessoa com problemas, e que a gente tem que reconhecer que
ele precisa de ajuda, a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça dele porque ele tá sendo bonzinho com uma criança, sabe? Então, eu não sei, eu fico bem dividida aí nessa questão do Paco, não sei se foi uma escolha muito boa ou não. Na série, as mortes das mulheres, né, que ocorrem algumas mortes e algumas cenas violentas aí com mulheres, elas são muito menos explícitas do que no livro. No livro, a gente tem algumas diferenças muito grandes que são em relação à morte da Peach. A morte da Peach no livro, o Joe mata ela numa praia com uma pedrada na cabeça e ele golpeia várias vezes, é uma cena bem detalhada, depois ele joga ela no mar, então assim, são coisas extremamente explícitas. Já na série, a gente tem uma diferença de que, assim, toda vez que vai mostrar uma mulher sofrendo uma violência ou morrendo, eu acho que o roteiro acertou em não mostrar 100% ali daquela cena detalhada. Então, não sei, pode ter sido uma coisa que não tenha sido intencional, mas eu acho que foi. Eu acho que a intenção era realmente não ficar com essa coisa de chocar só por chocar. A gente pode ver que todas as mortes que acontecem de homens são bastante explícitas, né? Tem sangue voando. E no caso das mulheres, geralmente as cenas elas ficam um pouco mais escondidas. Não é tudo tão ali na sua cara. Pra mim isso é um ponto super positivo, né? A gente já tá meio cansado de ver tanta violência contra a mulher, tanto na vida real quanto na ficção. Gente, sobre o final, vou falar um negócio pra vocês. Aquela cena final da série que a Candace aparece e fala: oi Joe, não sei o que, a gente tem uns negócios pra conversar. Não existe não no livro, tá, gente? Vou falar pra vocês que a Candace morreu mesmo. Pelo menos assim, li só o primeiro livro, né? E no primeiro livro deixa bem claro que a menina morreu. Ele afogou a coitada da Candace porque ele tava com ciúmes dela. Então toda aquela situação ali dele ser muito ciumento, muito possessivo e tal, tudo isso existe mesmo no livro. Ele fala bastante sobre isso. E ele deixa bem claro que ele afogou a coitada da menina e fez mais ou menos igual ele fez ali com o Benji, sabe? Fez todo mundo acreditar que ela tinha, tipo, fugido, ido embora, viajado, enfim. Uma outra diferença é em relação ao Ethan, que é o rapaz que trabalha com o Joe lá na livraria. O Ethan, na série, ele é o mesmo personagem, né? Durante toda a série. O Ethan fica do começo até o final com ele. E uma grande diferença que tem em relação a isso no livro, o Ethan deixa de trabalhar com o Joe lá pela metade do livro, mais ou menos. Toda essa mudança tem relação com o plot do Paco e tal, vocês já vão entender o que aconteceu, como é que fizeram essa mudança. No livro, o Ethan dá o endereço do Joe pra Beck. A Beck vai lá, também tem essa cena na série e tudo, só que o Joe fica muito bravo com o Ethan. Ele fica tão bravo com ele, dele ter dado o endereço, dela ter invadido o espaço dele, em que ele tinha várias coisas da Beck guardadas e tudo mais. Ele ficou tão bravo com o Ethan que ele despediu o Ethan. O Ethan é demitido, o Ethan fica super bravo com isso. Ele chama uns caras lá, brutamontes, amigos dele, todos eles se juntam e metem a porrada no Joe. Deixam o Joe lá, todo estourado. E na série essa cena ocorre quando o padrasto, né, do Paco bate no Joe. E a partir do momento que o Ethan é despedido, então a gente conhece um outro personagem que agora, olha, eu esqueci o nome. A pessoa, quando ela tá bem preparada pra fazer o vídeo, ela é assim mesmo, tá, gente? Vocês não ligam, não. E é ele que se envolve com a Blythe, tem toda aquela, né, o relacionamento que é desenvolvido entre o Ethan e a Blythe, na verdade, é com outro rapaz. Uma outra coisa que eu acho legal falar aqui, duas pequenas diferenças. Uma é que a Beck, na série, ela é muito mais bem sucedida do que no livro. Então, na série, a Beck tem uma vida que ela trabalha, né? Ela fica meio aos trancos e barrancos ali, mas ela trabalha, né? Negócio de yoga lá. Ela consegue um certo sucesso como escritora e tudo mais. E na série não tem nada disso. Na série, a Beck é bem fracassada, assim, nessa questão de carreira. Ela também estuda tudo, mas ela é uma escritora que tá realmente penando ali pra conseguir chegar a algum lugar. Não tem muitos dos plots ali em relação à carreira dela de escritora sendo construída. E uma outra mudança é em relação ao nome de uma das amigas da Beck. Na série, nós temos aí as duas amigas da Beck, que são a Lynn e a Annika. Tirando a Peach, né, que também ali é a melhor amiga, a gente tem essas outras duas amigas que são mais coadjuvantes. Gente, no livro, nós temos a Lynn e a Shanna. O nome dela é Shanna, ou Channa, ou Shanna, sei lá como é que fala, mas se escreve Shanna. Eu não sei se foi uma escolha consciente aí da produção da série de mudar o nome dessa menina pra que em algumas línguas não ficasse uma coisa meio esquisita. É uma mudança aí pequena, mas que eu achei interessante de mencionar. Por falar em mudanças pequenas, é lógico que ainda tem várias outras coisinhas, né, vários outros pormenores ali que tem bastante diferença. Só que, como eu falei, no geral, assim, grosso modo, a série é sim parecida, é sim fiel. Eu não acho que você esteja perdendo muita coisa por não ler. Você pode ler como um complemento para entender um pouco mais o personagem. Não acho que faz muita diferença. A minha maior crítica é em relação realmente a essa humanização do Joe, que eu ainda fiquei, sabe, na dúvida ali se foi realmente necessário. Não tem nada que ele faça que seja justificável. Esse é o meu ponto de vista, né? Você tem aí todo o direito
de achar que sim, a gente tem que ter empatia por ele, tem que entender o fato de ele ter sido uma pessoa que sofreu muitos abusos, que foi uma pessoa muito sofrida ali na sua adolescência, né, infância e adolescência. E eu também concordo que a gente tem sim que pensar um pouco em como que esse personagem chegou a tal ponto, né, de se tornar uma pessoa como o Joe, né. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos romantizar esse personagem, não vamos romantizar este relacionamento, porque não tem nada ali pra ser romantizado. Tanto que o próprio ator aí tá direto dando umas respostas bem afiadas pra galera que tá tipo, ai Joe, vem me sequestrar, e ele tá tipo, não. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí embaixo se você assistiu a série, se você leu o livro, o que você achou. Quero muito saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de me dar um like para poder me ajudar na divulgação. E também me siga nas redes sociais. Meu Instagram, gente, tá direto sendo atualizado. Então me acompanha lá, eu sempre posto tudo que eu tô lendo, tudo que eu tô assistindo, tudo que eu tô fazendo na minha vida. Tá tudo lá no Instagram. Eu deixo todos os links aqui no box de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.